Oi, gente, tudo bem? Estão saindo da toca, tô gostando de ver. Vocês todos que estão presentes aqui hoje, sejam muito bem-vindos aqui no Saia da Toca com Carly Coelho. É isso mesmo, gente, muito agradecida pela presença de vocês. Mas vem cá, já se inscreveram aqui no canal? Já se inscreveram lá no Saia da Toca com Carly Coelho do YouTube? Já compartilharam com os amigos? O que vocês estão esperando, gente? Vai lá, entendeu? Eu quero ver o seu dedo cair de tanto digitar TCC e também de clicar aqui nesse botãozinho se inscrever e principalmente dar muitos likes, porque tem muito conteúdo bom vindo por aí. O vídeo de hoje é um vídeo muito importante para vocês, hein? Eu vou falar sobre gestão de tempo, planejamento e organização. Então, para você que está fazendo TCC, se liga, vem comigo. Muitas pessoas pensam que estudar é muito fácil, não é mesmo, gente? Mas quem estuda mesmo, quem estuda de verdade, sabe o tanto que precisa de dedicação. Quando a gente entra na universidade, a gente tem que dar conta de diversas matérias, são diversas disciplinas diferentes. Algumas a gente tem mais afinidade, outras menos. E essas as quais a gente tem menos afinidade são aquelas disciplinas que a gente tem que redobrar o esforço. Muitas pessoas acham que é só ficar sentado na carteira, ouvindo o professor falar, recebendo aquele aprendizado de forma passiva, e aí em determinados períodos do ano o aluno vai lá e estuda dobrado para poder fazer a prova. Mas não é só isso, a gente sabe. E além da faculdade, né, a gente tem outras funções que não só a de aluno. Nós somos filhos, nós somos netos, nós somos primos, nós somos amigos. Muitos são até mesmo pais, então tem outras obrigações. Muitos alunos trabalham para poder pagar a faculdade, para poder cumprir com as obrigações financeiras dentro de casa, e isso toma muito mais tempo. Mas é impossível estudar e fazer tudo isso e ainda incluir o TCC, que é um trabalho complexo, no meio de toda essa rotina? Claro que não. Apesar de ser um período muito conturbado, se ele tiver organização, planejamento, eu garanto para vocês que vocês conseguem fazer tudo bem feito e com pouco estresse. Então, no vídeo de hoje, eu vou dar 6 dicas para vocês, que são dicas valiosas e que vão complementar muito até os outros aspectos da sua vida e com certeza vai facilitar o desenvolvimento do seu TCC. Então confira comigo as 6 dicas. E ó, pega já caneta e papel e anote. É importante ter isso colado na parede, em algum lugar que você veja diariamente, para que você possa executar isso todos os dias. Vai te ajudar. A primeira dica é: planeje o seu dia. Sabe, gente, eu vou fazer aqui uma confissão. Eu não sou uma pessoa muito disciplinada e por muito tempo eu fui muito resistente, falando que eu não gostava de rotina, que eu gostava das coisas meio que ao acaso, naturalmente. Tanto é que meu marido fica maluco quando a gente vai viajar, porque eu tenho preguiça de planejar a viagem, entendeu? Eu sei o que eu quero fazer no local, eu sei o que eu quero visitar, mas eu não planejo nada. E aí quando eu chego lá, dá errado. E dá muito errado. E ele fica bravo comigo porque eu impeço com que ele faça todo esse planejamento. Por exemplo, viajar 41 horas do Peru a Santiago do Chile. Precisava? Falta de planejamento e a culpa foi minha. No final, sim, temos histórias engraçadas para contar, mas não precisava. A gente poderia poupar esse estresse. E eu entendi isso, entendeu? Como eu entendi que essa é uma fraqueza que eu tenho, então eu tive que buscar por ferramentas que me ajudassem no meu dia a dia. Porque no vídeo anterior, que é o vídeo que tudo que foca expande, eu falei muito na criação de hábitos. E o cérebro, ele cria hábitos exatamente para fazer esses atalhos, para evitar com que você gaste energia à toa. Então, quando você cria uma disciplina, quando você cria uma rotina, hoje, já mais velha, eu entendi que isso é uma forma de economizar sua energia, de evitar estresses desnecessários.
Então eu fui atrás de ferramentas para me auxiliar nessa disciplina. Então eu gosto muito de meio físico, então eu gosto muito de calendário, eu gosto muito de agenda, eu gosto muito dos planners, então, né, que você usa, você pode pintar, lápis de cor, canetinha. Por quê? Porque, gente, eu nasci nos anos 80 do século passado, não tinha computador, então eu amo material escolar. Até hoje, gente, olha aqui, eu sou recheada de canetinhas em casa. E eu uso as cores para destacar a importância das atividades que eu tenho que fazer no dia a dia. E porque isso me desperta uma memória visual. Então, eu registro a importância das atividades ao longo daquele dia. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho uma agenda física de papel. Vou abrir numa data mais futura, então provavelmente não vai ter nada marcado. Mas, ó, aqui eu tenho os dias da semana, né, os dias do mês, e eu tenho as horas de todos os dias, e aqui embaixo ainda eu tenho um espaço para fazer as anotações. Então eu planejo o horário que eu tenho que acordar, o horário que eu tenho que passear com a minha cachorrinha, o horário que eu vou tomar meu café, o horário que eu vou me exercitar, né, o horário que eu vou começar a atender os alunos, o horário que eu vou estudar, o horário que eu vou desempenhar a minha atividade voluntária com pesquisa que eu faço aqui. Então, isso tudo tem que ser planejado. Sabe por quê? Porque mesmo com planejamento, ainda surgem os imprevistos. E os imprevistos fazem com que a gente gaste muita energia. Então, imagina se não houvesse o planejamento, entendeu? Imagine se a gente vivesse todos os dias de imprevisto. A gente ficaria exausto, ou aconteceria como acontece ou como acontecia, porque não vai mais acontecer, nas viagens que a gente fazia de viajar 41 horas de ônibus. Olha que perda de tempo, né? E além do meio físico, além dos calendários, dos planners, da agenda, eu também uso o meio eletrônico, porque eu trabalho muito no computador. Então, se houver alguma falha ali no meio físico, eu vou ter um pop-up, né? Vai subir uma notificação pelo computador me avisando que eu tenho que cumprir alguma atividade naquele horário. Então eu tenho os dois meios para me ajudar. E aí agora eu vou mostrar a minha agenda do Google Agenda para vocês, também com toda essa marcação de cores e como que eu faço. É a minha particularidade, mas eu acho que pode ser muito útil para vocês também. Então essa é a outra ferramenta que eu utilizo para contribuir com a minha agenda física. Então esse aqui é o Google Agenda. Como vocês podem ver, eu gosto das cores aqui também, né? Eu utilizo muito das cores para destacar a importância das atividades. Então eu sei que tudo que está em verde são os aniversários. Existem alguns aniversários que não estão em verdes porque são de pessoas que eu não tenho contato aqui. Tudo que está em vermelho são atividades extremamente importantes e que precisam ser entregues e cumpridas naquele dia. Existem outras atividades como as reuniões com os alunos, né, para falar de TCC, reunião com uma amiga para falar de live, que eu também faço algumas outras lives, tem agendamentos médicos e olha, eu também marco no meu mês, ó, minhas atividades de lazer. Isso é extremamente importante. Então essa é só mais uma dica para quem gosta mais do meio virtual. Essa agenda do Google pode ser uma boa alternativa. A segunda dica, que é muito valiosa, é estabeleça metas com prazos. Anotaram isso, gente? Metas com prazos. Se vocês derem uma olhadinha lá no Reels que eu fiz, eu criei 2 cronogramas, um pré-histórico, que é com lápis, caneta, canetinha, bem colorido, do jeito que eu gosto, e o outro no computador, que obviamente é muito mais rápido, muito mais prático, muito mais fácil, e é o que eu recomendo, né? Mas independente do tipo de cronograma que você escolha, o cronograma ele é fundamental para você que está fazendo o TCC. Sabe por quê? Porque com o cronograma você consegue enxergar não só a meta lá no final de defender o seu TCC, de apresentar o seu TCC, ser aprovado e conseguir o seu diploma de graduação, mas principalmente você consegue enxergar as metas a curto prazo. Então, ao longo do ano, por exemplo, de 2021,
você vai cumprindo metas em cada um dos meses. E isso dá uma sensação muito positiva de missão cumprida. Você começa a ver os tijolinhos, né, sendo colocados e o trabalho sendo então construído. E é uma sensação muito boa de organização e evita o estresse com alguns imprevistos que vão acontecer, só que agora você tem uma maneira muito mais controlada, muito mais planejada. Então, com o cronograma você consegue fazer ajustes. Por isso que o cronograma é fundamental. Além do cronograma, existem outras ferramentas. Uma delas que eu vou falar hoje é o método SMART. Vocês já ouviram falar do método SMART? E o método SMART, vocês não precisam usar ele apenas no TCC, mas em qualquer área da sua vida. Então, até mesmo para nós que somos profissionais da área da saúde e que evoluímos os nossos pacientes frequentemente, né, seja semanalmente ou mensalmente, quando a gente usa esse método SMART, ele pode ser muito útil, porque a gente consegue ter uma visualização do quão realístico e o quão mensurável é a nossa meta com relação àquele indivíduo e a gente consegue ter uma noção dessa evolução. E aí, vocês podem usar o método SMART também para o seu TCC, vai ser mais um complemento e eu acho que vai ser muito útil. Então, vou mostrar para vocês o método SMART agora. Então, aqui eu lhes apresento o método SMART, né, para planejamento de metas. Nesse caso, eu coloquei para o TCC, porque é o assunto que a gente está falando, mas como eu disse anteriormente, pode ser para qualquer área da sua vida. E eu fiz bem aqui no meu estilo, né? Todo colorido, de canetinha, no papel, do jeito que eu gosto. Mas eu acho que também fica mais fácil para vocês entenderem. Então, o método SMART, ele na verdade é uma sigla e ele foi criado por um administrador chamado Peter Drucker, que na verdade é considerado o pai da administração. E cada uma dessas letras representam requisitos aos quais a sua meta tem que responder para que no final você tenha um resultado de sucesso. Então, por exemplo, a letra S é de específico, óbvio que é uma palavra na língua inglesa, então eu traduzi aqui entre parênteses para o português. Então, essa é de específico. E o que significa a meta ser específica? Se ela é facilmente compreendida por qualquer pessoa. Além disso, a sua meta ela tem que ser mensurável. O que é mensurável? É que tem medida. Então, se existe alguma medida que determina se a meta foi alcançada ou não. Além disso, a sua meta também tem que ser alcançável, porque se ela não for alcançável, né, se ela não for fácil de realizar, isso vai gerar muita frustração. E essa letra A do alcançável se relaciona muito com a letra R de realística. Também a sua meta tem que ser realística. Né? Algumas vezes a meta ela é até alcançável, mas ela pode não ser realística, e eu já vou dar esse exemplo para vocês. E também a sua meta tem que ela tem que ser cumprida num determinado período de tempo, então ela tem que ter prazo. E aqui vem a importância também do cronograma que eu acabei de falar para vocês, né? O cronograma ele é um meio que ajuda tanto na mensuração, na medida, quanto na determinação de prazo. Quando eu falei aqui para vocês que a sua meta ela pode ser alcançável, mas não necessariamente ela é realística, o exemplo que eu uso aqui que vem na minha cabeça é o seguinte: imagina se eu falasse para vocês que eu quero fazer o TCC em 2 dias e um TCC ótimo, um TCC bom, nota 10. É alcançável? Bom, você até pode apresentar um TCC em 2 dias, você até pode cumprir o prazo, isso até pode ser alcançável, mas o quão realístico é entregar um TCC nota 10 em 2 dias? Não é tão realístico assim, que a gente sabe que a chance de dar errado é muito grande, né? Então, esse método SMART pode ser mais um recurso para auxiliar vocês aí na definição de metas do seu TCC. E aí, gente, vocês estão curtindo esse vídeo? Então vocês já deixaram o like aí para mim, né? Bom, fica a dica, já que eu tô falando em dica, compartilhe com os amigos, porque ó, tem bastante coisa boa vindo por aqui, hein? Eu já avisei. Bom, mas voltando no nosso assunto, a terceira dica é: priorize as suas tarefas diárias.
né? Não adianta querer ser Mulher Maravilha, super-homem, né? Não adianta querer abraçar o mundo sozinho. Isso não vai te levar a lugar nenhum, isso é bobeira. Você vai gastar energia, uma energia que é importante para você focar no seu aprendizado, focar nas suas experiências do TCC, porque se você focar, isso vai se acumulando e você lá no final você vai ter um resultado de sucesso. E para te ajudar nessa fase, né, quando você tem que dar prioridade a algumas tarefas, é importante você seguir a quarta dica, que é delegar essas tarefas. Então, para isso, é importante você conversar com o seu parceiro ou parceira, conversar com alguns amigos e até mesmo com alguns familiares que possam te ajudar nessa fase, porque apesar de existirem tarefas que não são prioritárias naquele dia, não significa que elas não sejam tarefas importantes, muito pelo contrário. Então, por exemplo, quem tem que lidar com os afazeres domésticos, quem tem que cuidar de filhos, isso é uma tarefa extremamente importante. Porém, nesse período do TCC, onde a gente tem que cumprir, né, com prazos, se você tiver o seu parceiro ou parceira, familiares ou amigos para te ajudar, isso vai ser, assim, super valioso, vai te ajudar muito e vai te liberar espaço até mesmo para que você possa executar outras coisas, enquanto que a sua rotina dos afazeres domésticos e com seus filhos continua caminhando muito bem em paralelo ao desenvolvimento do seu TCC. E a quinta dica é: evite hábitos que promovam procrastinação. Aí vocês devem estar pensando, ai Carly, mas eu nem sei quais são os meus hábitos. Eu entendo, eu já falei isso no vídeo anteriormente, né? O cérebro, ele cria essas atividades como forma de atalho exatamente para você não pensar. Uma maneira de fazer isso automático, sem gastar muita energia. Mas é importante a gente começar a prestar atenção nos nossos hábitos. Então, uma atividade extra que eu recomendo aqui é: escreva num papel todos os seus hábitos, desde o momento que você acorda até a hora que você vai dormir. Então, você escreva lá: a hora que eu abro o olho, a primeira coisa que eu faço é pegar o celular, olhar o celular. Depois eu vou pro banheiro, faço as minhas necessidades, escovo os dentes, depois eu vou tomar café, depois eu vou fazer exercício e aí eu vou começar a trabalhar. Enfim, descreva todas essas atividades no papel e depois de tudo escrito, você pode distribuí-las entre duas colunas, uma de hábitos que você considera positivos, outras de hábitos que você considera negativos ou não tão positivos assim, porque daí você vai conseguir ter uma identificação, né, daquilo que pode te ancorar, atrasar o seu trabalho. Então, quando você estiver nessa fase do TCC, é importante que você mantenha o seu cronograma, que você fique focado nas atividades, focado na aprendizagem, focado na experiência e não se disperse com coisas que, né, podem te tirar do foco. Porque lembra, tudo que você foca, expande. Então eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Quando eu tenho um dia, né, onde eu tenho que cumprir muitos prazos, um dia muito atarefado, como qualquer outra pessoa, eu também fico bastante estressada, querendo fugir. E aí, aqui na minha frente, eu tenho essa ferramenta, que é uma ferramenta magnífica, né, e que me traz entretenimento muito fácil. Então, quando eu tô nesses dias, eu falo assim, eu vou assistir só 10 minutinhos de um episódio de uma série que eu gosto muito. Vocês sabem que eu gosto muito de séries. E aí, quando eu vou ver, 10 minutos viraram 1 hora. E essa 1 hora, ela é fundamental para esses meus dias bastante atribulados. Lembrando que eu já priorizei tarefas, lembrando que eu já deleguei tarefas, eu ainda vou perder 1 hora. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque como eu tenho um cronograma, eu até posso criar uma compensação. Mas o que geralmente acontece é que eu acabo compensando no meu sono, ou seja, eu durmo menos. É 1 hora, 1 hora e meia a menos do meu sono. E dormir, gente, descansar é muito importante, porque o cérebro precisa se recuperar, o seu corpo precisa se recuperar, até mesmo para estar preparado para aguentar as atividades do dia seguinte. Então, evite, quando você estiver focado em alguma coisa, evite atividades ou utensílios que acabem te tirando o foco, né? Para que você possa aproveitar melhor todo esse aprendizado e toda essa experiência do TCC. E a sexta e última dica, mas não menos importante, muito pelo contrário, é: faça pausas e crie momentos de lazer.
Mas aí vocês devem estar falando, Carly, você acabou de falar que você geralmente cria aí os seus momentos de pausa, vai no celular para assistir um episódio de uma série e tal. Eu falei, é verdade. Porém, para mim, o celular ele não é um hábito tão positivo assim. Então, em dias que eu tô muito atarefada, que eu tenho que cumprir com prazos, eu tento deixar o celular longe de mim e eu crio essas pausas e eu busco outros momentos de lazer. Então, eu dou uma descansadinha, eu tiro um cochilo, entendeu? De uns 10 minutos, 20 minutos. Ou eu levo a minha cachorrinha para passear, para respirar um ar puro, para fazer uma caminhada, porque aí eu tenho mais controle. E esses hábitos, para mim, são mais saudáveis, são mais positivos do que o celular. Mas, gente, esses momentos de lazer, né, e de pausa, eles são muito importantes nessa fase do TCC. Não adianta você ficar um ano bitolado em estudar, trabalhar, cuidar de casa, cuidar da família e ainda ter que fazer o TCC, que isso vai te esgotar e não traz benefício nenhum. Então, ao longo do nosso dia, a gente tem que fazer todas as tarefas importantes, sim, pedir ajuda às pessoas para que a gente possa, né, delegar outras tarefas que são importantes, mas que naquele dia talvez não sejam a prioridade, e também para que a gente tenha momentos de tranquilidade, para a gente poder respirar, porque isso ajuda o cérebro, entendeu? A continuar executando aquelas tarefas e da melhor maneira possível. Bom, eu espero que vocês tenham anotado, eu espero que esse vídeo tenha sido interessante, importante para vocês e que eu tenha conseguido ajudá-los. Então, mais uma vez, deixa um like aqui, me siga aqui nas minhas redes sociais, compartilhe esse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo, gente. Beijo!